E aí, Dev, Thiago de volta aqui para a gente continuar falando sobre microserviços e vamos direto ao ponto. Quais são as vantagens e desvantagens da gente ter um microserviço ou um monolito? Eu comentei um pouquinho no começo da outra aula sobre isso, né? Sobre projetos no começo, mas agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais, porque eu acho importante você ter na sua mente aí o porquê disso. Então, bora voltar naquele desenho. Vou arrastar só um pouquinho para o lado aqui, ó, para deixar o microserviço aqui em evidência, porque é dele que a gente vai falar. Então aqui a gente já falou das 4 responsabilidades, então responsabilidades não, das 4 características de um microserviço, o que ele traz ali de vantagem, que é a responsabilidade única, independência de deploy, tecnologias agnósticas, né, e descentralização de dados, o que aumenta um pouco mais a segurança dos projetos. Mas bora falar então das vantagens e desvantagens. Bom, quando a gente fala de microserviço, né, na verdade de monolito, vamos começar pelo monolito, a gente tem duas grandes vantagens do monolito, tá? A primeira é o deploy facilitado. Deixa eu apagar tudo aqui que tá difícil. O deploy facilitado. Boa. Segunda é que é fácil de desenvolver, então fácil de desenvolver e testar, tá bom? Então é muito simples de desenvolver e testar um projeto monolítico. Por quê, galera? Porque esse projeto, ele tá num repositório só. É muito mais simples, né? Você abre ali o repositório, um projetão gigantesco e faz o que precisa ser feito. Agora, quais são as desvantagens de você ter um projeto monolítico, né? Então vamos lá, vou até trocar a cor dele e deixar rosinha assim, ó, porque vão ser as desvantagens. As desvantagens são, dificulta a escalabilidade independente. Então, dificulta a escalabilidade só palavra difícil, né? Independente. O que mais que ele faz que dificulta aí a nossa vida? Tecnologia única para tudo. Então a gente tem uma tecnologia única para tudo. E aí a gente já puxa um pouco a sardinha para empresas, funcionários, grandes ou pequenos. Quando a gente tem uma tecnologia única para tudo, a gente vai ter que ter todos os nossos funcionários conhecendo aquela tecnologia. Então, se eu tiver 15, 20, 30, 50, 100 funcionários, todos precisam ser Javeiro, todos precisam ser manjar de Go, manjar de Python, enfim, seja lá o que for. Isso dificulta um pouco contratação, divisão de time e por aí vai. E se falha algum ponto, afeta tudo, tá? Então, essas são as desvantagens de ter um projeto ali monolítico. Vou até copiar esse cara aqui e jogar ele para cá, tá? Agora, vamos falar das vantagens e desvantagens de um projeto em microserviço. Primeiro, a gente vai ter uma vantagem a mais aqui, né? Porque vamos puxar a sardinha um pouco pro microserviço, senão vocês vão desistir aqui de fazer esse curso. Mas brincadeiras à parte, a gente tem uma escalabilidade independente. Então, vou até copiar aqui, ó. A gente vai ter uma escalabilidade independente, diferente do que a gente tem no monolito. A gente vai ter tecnologias diversificadas, então tecnologias diversificadas, e a gente vai ter falhas isoladas, tá? Beleza, mas tem desvantagem também, galera. O que acontece? A gente começa a ter uma complexidade de rede. Lembra que eu falei para vocês que a comunicação agora é externa? Toda vez que a gente fala de comunicação externa, a gente vai utilizar a rede, a famosa rede internacional de computadores, a WWW, né? A gente vai mundial, né, de computador, a gente vai ter ali a utilização, seja uma rede interna, seja uma rede externa, normalmente uma rede externa, porque ninguém mais tem servidor em loco, né, dentro da própria empresa. Então a gente vai acessar um AWS, um GCP, alguma coisa do tipo. Então a gente vai ter essa complexidade de rede, tanto para conectar ali os nossos microserviços a esses grandes servidores, quanto para eles se conversarem, tá bom? Agora a gente vai ter um debugging
distribuído. Isso é uma coisa negativa, porque se eu tiver um problema, eles vão se conectar, é óbvio, eu tô com uma falha ali isolada, perfeito, mas até eu chegar nessa falha isolada, eu vou ter que fazer um debug distribuído, vou ter que olhar todos os serviços que estão ali, né? Tem até um caso ali que eu já trabalhei, fiquei em War Room, a gente tinha vários serviços ali e não sabia qual serviço que estava com problema, e aí uma hora o chefe lá falou assim, cara, derruba tudo e vamos subindo um por um. Sobe um por um, um por um, um por um, até que a gente encontrou o que estava com problema. Mas isso demandou tempo, a gente fez esse debugging distribuído para cada aplicação que a gente tinha ali. Esse é um grande problema, que pode ser contornado, obviamente, mas é um problema. E consistência eventual. Então a gente tem uma consistência do nosso código, do nosso projeto, através de eventos. Né? Essa consistência através de eventos complica um pouco. Consistência eventual. Como assim? Quando a gente fala de eventos de um microserviço, a gente está falando de uma mensagem ou algo que é assíncrono. Manter essa consistência de ser assíncrono, essa comunicação assíncrona, que é uma comunicação que não é na hora, é um pouco difícil. Então, esse é o problema que a gente tem e precisa ser resolvido, a gente precisa tentar contornar, mas é um problema de microserviço. Então, quando a gente usa microserviço, gente, a gente vai usar os microserviços em principalmente quatro situações, tá? Então, a gente vai usar o microserviço quando a gente tem uma equipe grande, então uma equipe grande. Quando a gente fala de equipe grande, a gente está falando aí de mais de 50 devs, por aí, tá? Uma equipe maior de 50 devs. Por quê, gente? Porque aí eu consigo ter aquela questão de tecnologia agnóstica, então eu posso contratar pessoas de diversos backgrounds, mas eu acho que principalmente a gente consegue ter a divisão de tarefas e de escopos de forma mais facilitada. Então eu tenho, por exemplo, lá o exemplo do Mercado Livre, a gente tem várias e várias áreas, como você bem sabe, a gente tem ali produtos, a gente tem a área do vendedor, a área do comprador, tem o mercado pago, que aí vai ter seguros, vai ter a questão da carteira ali de investimento, MELI dólar, muita coisa. Eu consigo contratar, além da especialidade tecnológica de um profissional, consigo contratar a especialidade de negócio. Então, se eu quero uma pessoa que manje muito de produto, gerenciamento de produto ali, eu contrato alguém que já trabalhou com isso, já tem esse escopo. Se eu quero alguém que manje muito da parte de banking, contrato alguém de banco que já tem esse contexto de seguros e por aí vai. Isso facilita a montagem da equipe, tá? Nem sempre essas empresas que utilizam microserviços vão ter microserviços em linguagens muito diferentes, tá? Normalmente se adota 2 a 3 linguagens e os microserviços variam ali, principalmente em 2 linguagens. Então já trabalhei em lugares que a gente utilizava o TypeScript e o Python, e no caso já trabalhei em outros lugares que tinham o Java e o Go. Então isso facilita muito para montar essa equipe, tá? Então, se eu tenho também nos meus microserviços domínios, que é o que eu acabei de falar, bem definidos, é bom a gente utilizar microserviço. Tá? O que são domínios? Domínio é exatamente isso que eu disse, gente. É a área de especialidade, a área do negócio. Então, é o domínio de seguros, o domínio de produtos, o domínio de vendedores. Então, se eu tenho esses domínios bem definidos, bem separados, microserviço cai muito bem. Inclusive, a maioria dos microserviços vão utilizar em sua essência ali o conceito de design de software, ali, de arquitetura de software de DDD, que é Domain Driven Design. Eu vou ter um design mapeado, né, driven ali, direcionado ao domínio. Então, o meu domínio vai ser o centro de tudo e a partir dele eu vou executar as minhas tarefas. O que mais que a gente precisa considerar na hora de utilizar um microserviço? É se a nossa empresa tem uma necessidade de escalabilidade
independente. E essa escalabilidade, quando a gente está falando, é especificamente, galera, deixa eu até dar um zoom aqui que eu acho que deve estar pequeno, mas bora lá. Essa escalabilidade independente, a gente está falando principalmente de deploy. A gente tem dois tipos de escalabilidade, a horizontal e vertical. Quando a gente está falando da escalabilidade vertical, a gente vai aumentar a capacidade da máquina que está rodando o nosso projeto de rodar ele melhor. Como assim? A gente vai aumentar a memória, HD, processador, o que tiver. Quando a gente está falando de escalabilidade vertical, né, a horizontal, na verdade, a vertical é para cima, a horizontal a gente vai abrir novas máquinas para aguentar esse projeto. E aí a gente entra em conceitos de deploy mais avançados, que eu não vou falar aqui. Mas se o seu projeto precisa escalar de forma rápida, ou seja, eu tenho um Black Friday, tô falando de marketplace, então tem um Black Friday, cara, a gente vai precisar, no Black Friday especificamente, aumentar o nosso serviço de checkout e pagamento, porque são os que mais vão ser afetados. E aí, eu não quero aumentar, por exemplo, o de usuários, porque na Black Friday dificilmente pode acontecer, mas não é a quantidade de usuários que aumenta, mas a quantidade de pagamentos. Os usuários que já existem vão lá e utilizam a plataforma que eles mais confiam para comprar as coisas que eles querem. Ou mesmo de produtos, né? Os vendedores não sobem produtos novos, né? Eles utilizam os produtos que já existem, só alteram eles, enfim. Precisa ser independente a escala? Microserviço vai te ajudar com certeza. E por último, pode ter várias outras utilidades, tá? Vários outros pontos que a gente precisa considerar, mas esses eu compilei aqui os 4 principais. Então, se você precisa ter tecnologias diferentes por domínio, se você precisa disso, o microserviço vai te ajudar. Tá bom? E como assim, se você precisar? Putz, eu tenho um microserviço que ele faz muita análise de dados. Então é um microserviço importante aqui do meu time e ele faz muita análise de dados. Cara, por que eu vou escrever ele em TypeScript, em Java, em Go? Pô, vamos escrever ele em Python. Python já tem muitas bibliotecas para isso, já é performático para isso. E aí eu tenho essas tecnologias diferentes sendo aplicadas somente no domínio que ela precisa ser aplicada. Bom, e quando eu não utilizo, então, um microserviço? A gente não vai utilizar se a gente tiver os contrários aqui, né? Equipe pequena. Então, equipe pequena. Não é bom utilizar microserviço, porque você vai trazer uma complexidade para o seu time desnecessária. Os mesmos programadores vão mexer em todos os microserviços, não faz o menor sentido isso. Se eu tenho um domínio simples... Então tem um domínio simples, o meu projeto, ele é um projeto de caixa de supermercado. Cara, o que esse projeto faz? É um caixa de supermercado, ele acessa ali o inventário, né, o estoque do meu projeto, do meu mercado, ele precisa de uma calculadora ali, né, precisa de um leitor de QR Code para identificar, faz a baixa no meu estoque e, sei lá, conecta com um servidor de pagamento ali para efetivar o pagamento. É simples, é pequeno. Para que eu vou fazer um microserviço para pagamento, microserviço para estoque, microserviço para tela inicial? Não faz o menor sentido, tá? Quando eu uso monolito, quando eu não uso microserviço, para MVP, ou que a gente chama de protótipos. O que são protótipos? Cara, aquele seu tio, sua tia, sei lá, o seu primo, que teve uma grande ideia de um aplicativo tipo Uber. Ele quer fazer um protótipo. Você já vai logo no protótipo já criar microserviço. Não faz sentido. Cria um monolito. Testa a sua ideia. Por isso que a maioria dos projetos nascem como monolito e eles vão crescendo e escalando até chegar num projeto de microserviço, se necessário. E por último, se não existe ninguém na sua equipe que tenha experiência com sistemas distribuídos. Então, sem experiência em MS, em microserviço. Isso é muito importante. Considerar a expertise do seu time para escolher tecnologia, para escolher arquitetura, faz muito sentido. Porque é muito caro contratar pessoas. Você não vai demitir o seu time inteiro ali de 50 pessoas, de 20 pessoas, para contratar mais 20 pessoas que manjam de microserviço e você nem sabe se o microserviço vai resolver seu problema. Então, se você não tem ninguém com experiência,
putz, eu preciso muito e não tenho ninguém com experiência. Aí você contrata um staff, um sênior, alguém ali que manja bastante disso que vai aplicar no seu projeto, na sua empresa. Mas o ideal é manter o monolito. Beleza? Bom, então os desafios aí para finalizar a nossa aula, os desafios de microserviço é comunicação entre os serviços, como eu disse aqui no nosso desenho, a comunicação ela vai ser externa, então vai complicar um pouquinho. Consistência dos dados, então a gente tem uma segurança maior dos dados, só que a gente não tem uma consistência tão grande desses dados, porque eles estão separados em cada microserviço. Monitoramento distribuído, gente, isso aqui, eu vou até abrir a câmera aqui, ó, para vocês me verem. A gente sofre, tá bom? É difícil monitorar vários projetos ao mesmo tempo que se conectam. Muito difícil. Deploy e versionamento. A gente tem um microserviço. Às vezes, um microserviço é serverless, né? Ele trabalha ali com Lambda. Se você não manja o que é serverless, dá um Google aí, chama o Gepeto e dá-lhe. Que é um ChatGPT, o Gepeto, tá, gente? Eu chamo ele assim carinhosamente. Então, deploy é difícil, versionamento é difícil. O versionamento eu nem acho que é tanto um desafio, porque acho que com monolito é mais difícil. Quando você tem 20 pessoas trabalhando no mesmo projeto, no mesmo repositório, acho que é mais difícil você versionar do que em microserviços que tem menos pessoas. Mas enfim, deploy é um desafio. E testes de integração. Meu Deus, como você vai testar microserviços que se integram? É um desafio também. Galera, falei na última aula que a gente iria já entrar no projeto que a gente vai fazer, que vai ser um marketplace, já vou falar aqui para você não ficar curioso, a gente vai construir um marketplace nesse formato, então já trouxe spoiler aí para quem pegou. Mas a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo na arquitetura desse projeto, tá? Falei na última que a gente ia entrar mais, mas para não alongar muito essa aula e você absorver esses conteúdos que eu acabei de passar, eu te vejo, meu jovem, na próxima aula.